Amém, Senhor Jesus. Amém, amados. Graças ao Senhor por essa semana maravilhosa. Uma semana que está nos trazendo uma palavra e nos orientando, nos mostrando muitas coisas tão práticas, não é? E hoje, sexta-feira, continuando essa semana 4, nós vamos desfrutar, principalmente o ler com oração, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1, do 3 ao 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, Tu mostra para nós, Senhor, de uma maneira muito clara e objetiva, através desses versículos, o desejo do Teu coração. O Senhor mostra para nós o caminho a ser trilhado, o que devemos fazer, em que devemos nos apoiar. Esses versículos falam para nós, Senhor, que o Senhor nos orienta, nos exorta, que possamos praticar a súplica, as orações, as intercessões, ações de graças, Senhor, e tudo isso tem um propósito e tem um favor, é em favor de todos os homens. Senhor, sem nenhuma acepção, Senhor Jesus, que possamos ter o Teu coração, o desejo que o Senhor quer que cada um de nós, como Teus filhos, possam exercer nesta terra e em todo lugar, porque isto é algo aceitável diante de Deus. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser aceitos por Ti, como também a nossa conduta pode ser aceita por Ti. Ó, Tu és o nosso Salvador. Ó Senhor Jesus, eis o desejo do Teu coração. E também, Senhor, é o desejo de todos os homens. Senhor Jesus, embora não tenham um conhecimento, mas todo homem tem um desejo, tem uma necessidade, e o Senhor é essa necessidade. Ó Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, porque nós já temos essa realidade. O Senhor se tornando o nosso tudo, a nossa real e plena satisfação. Senhor Jesus, isso visa a salvação de todos os homens. E não só que eles sejam salvos como nós assim somos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, isso só é possível através da Tua igreja, por meio da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Nossa oração traz a salvação aos homens. Orar é mais importante que fazer coisas para Deus. A oração é mais importante que a obra. Sim, a obra é muito importante e precisamos fazê-la. Mas antes de tudo deve haver oração. Ministrar a palavra é muito importante, mas precisamos orar mais para que a palavra ministrada alcance as pessoas. Temos os exemplos da oração de Moisés no Antigo Testamento, que intercedeu muito pelo povo, o povo de Israel, e de Jesus, que orava sempre para que a vontade do Pai fosse feita. Devemos orar em favor de todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Amém. Devemos orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Essa é uma oração de autoridade. Não participamos de política, mas vamos intervir com nossa oração. Muitas vezes oramos pelas autoridades baseados em nossa preferência. Mas lembre-se de que, quando Paulo escreveu essa recomendação, o imperador do poder era César Nero. Não havia ninguém mais maligno do que ele. E mesmo assim, Paulo recomendou a oração pelos governantes. Diante disso, temos de saber que toda autoridade foi constituída por Deus. A Bíblia nos ensina que toda autoridade foi instituída por Deus e que devemos nos sujeitar a ela por causa do Senhor. Não estamos falando do que é politicamente correto ou de ideologias. Estamos falando da pura palavra de Deus.
Não devemos aplicar-lhes nenhum desconto, como muitos hoje querem fazer. Há pastores que querem atualizar as Escrituras para serem politicamente corretos, tentando encaixar a palavra de Deus no século XXI no pós-modernismo. Não, a palavra de Deus é intocável, não podemos modificá-la. Paulo também ordena: lembra-lhes que se sujeitem ao que governam, as autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Paulo foi preso injustamente e depois do segundo aprisionamento, martirizado. E se sujeitou às autoridades quando apelou para César em seu julgamento em Cesareia. Paulo, em seu primeiro aprisionamento, viveu numa prisão domiciliar e mesmo sob restrição pôde tranquilamente, com calma, escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que juntamente com o livro de Gálatas constitui o coração da Bíblia. Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Mesmo debaixo de um governo totalitário que nos traga sofrimentos, nós crescemos e amadurecemos. Damos graças ao Senhor por isso. Que de nossa boca saiam menos reclamações. Vamos louvar mais ao Senhor e ser-lhe gratos. A situação política do Brasil está boa? Eu não diria que está boa, mas de fato não temos do que reclamar. Ainda podemos invocar o nome do Senhor, sem que sejamos presos. Louvado seja o Senhor. Vamos aproveitar o tempo de hoje para buscar o Senhor e pregar o Evangelho. Vamos orar por nossos dirigentes. Deus não quer saber se você é presidente ou se mora numa favela. Todos têm o direito de ouvir o Evangelho. Todos têm o direito de invocar o nome do Senhor. Todos têm o direito de ter acesso a essa coluna e base da verdade e ter uma vida que manifeste a Deus na carne. 1 Timóteo também nos fala sobre ter uma vida com toda piedade e respeito. Isso significa ter uma vida digna e de referência. Significa que, ao olharem para a nossa vida, as pessoas não dão referência. Reconhece que temos uma vida que inspira respeito. Por quê? Porque é uma vida que expressa a Deus. É uma vida nobre, honorável para com os homens. Nas cartas de Paulo e Timóteo e Tito, Deus é apresentado principalmente como o Deus Salvador. Indicação evidente de que, em tempos de degradação, o que Deus quer é salvar as pessoas. Que tenhamos o mesmo coração e oremos para que possamos pregar o Evangelho livremente e que os homens sejam salvos por meio dele. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, amados. Palavra maravilhosa, né? Tão prática e que também expõe a nossa responsabilidade. Uma vez que essa palavra mostrou o que está no coração do nosso Deus, quando falou sobre a questão o que é aceitável, o que Deus deseja, né? E nós estamos vendo aqui de uma maneira muito prática que o Senhor ele precisa de cooperação. E essa cooperação o Senhor só encontra na igreja. E nós estamos com essa responsabilidade, dia após dia, de expressá-lo, né? Como fala aqui a questão da piedade, do respeito. Isso diz respeito a tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós fazemos, tudo que as pessoas nos observam, quem de fato elas veem, que testemunho estamos dando diariamente, quem somos nós para as pessoas aí fora, pessoas do nosso dia a dia, né? Será que nós somos cristãos, pessoas que expressam o Senhor Jesus? Então, irmãos, aqui quando fala sobre a questão da nossa conduta, por quê? Porque é através do nosso testemunho que as pessoas serão ganhas. É bem certo que a palavra é aquela que convence, né? Mas o testemunho, né? Já dizia há um certo tempo, o irmão, quando compartilhou isso, que a palavra convence, mas o testemunho é que arrasta. Isso é uma verdade.
quanto mais o tempo tem passado, mais as pessoas têm nos observado, e quando nós nos identificamos como cristãos, como filhos de Deus, eles esperam que de fato tenhamos essa conduta. Porque nós sabemos que aí fora existem muitos que dizem ser filhos de Deus, ser cristãos, dizem ser evangélicos, mas não pregam o evangelho. Então, as pessoas acabam generalizando. E isso é muito triste, né? Muito triste. Porque isso acaba cooperando para que as pessoas generalizem e acham que todo cristão, na verdade, tem um viver de aparência. E nós sabemos que isso não é verdade. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui fala que devemos orar em favor de todos os homens, porque é o desejo de Deus. E isso é algo aceitável a Deus. Isso mostra que nada do nosso natural pode ser o empecilho. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, nós somos pessoas cheias de conceitos, de preferências, e nós não podemos ter um coração mesquinho com relação à pregação do Evangelho. Essa palavra precisa chegar a todas as pessoas. Porque, do contrário, se fôssemos usar isso como um parâmetro para a pregação do Evangelho, conforme o nosso olhar, a nossa maneira de pensar, nós não teríamos sido ganhos, irmãos. Porque o Senhor falou que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Essa era a nossa condição. Então, isso não pode ser usado como base a respeito da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho diz respeito à vontade de Deus sendo feita de uma maneira simples, objetiva, clara e sem nenhum empecilho, ou seja, sem nenhuma mistura, sem nada do natural, nosso natural. É algo relacionado à vida, ao Espírito. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender que a oração é o que há de mais importante na vida de um cristão. A oração é a arma de um cristão. A oração é onde nós podemos dizer: Senhor, eu vou a Ti, eu busco ao Senhor porque eu reconheço a minha condição, que nada posso fazer, Eu sou falho, eu sou pecador. Ó Senhor, a oração é a oportunidade de ter comunhão, de buscar orientação, de também se reconciliar, de poder, experienciar a misericórdia de Deus, que se renova a cada dia. Senhor Jesus, fala também com relação à obra. A obra é importante, sim, mas a oração tem que vir antes da obra. Então, antes de tudo, oração. Essa é a base. Essa é uma forma de nós contribuirmos para a vontade de Deus ser feita aqui na terra. Porque nós sabemos que lá no céu tudo é perfeito. Deus tem a sua plena vontade sendo exercida. Mas Ele conta conosco, com a igreja, com cada um de nós, que estamos com essa responsabilidade de exercer a vontade de Deus diariamente. Por isso nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, valorizar o que o Senhor tem falado para nós, principalmente a palavra profética, a palavra atual, que nos dá orientação para que possamos avançar a cada dia e com isso crescer em vida. Louvado seja o Senhor. Então, mesmo que a nossa situação, eu me refiro agora à questão do nosso país, seja da ordem econômica, seja na ordem, enfim, todas as que nós possamos olhar e ver que realmente não estão do jeito que gostaríamos que tivesse. Mas, irmãos, isso não é o mais importante. Se nós olharmos pelos olhos da fé, nós vamos agradecer ao Senhor por ainda estarmos num país
em que ainda é permitido e temos a liberdade de invocar o nome do Senhor, de poder reunir, de poder desfrutar da sua palavra, ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia, que nós sabemos que existem muitos países aí que isso não é possível. Então, irmãos, isso é algo que nós temos que agradecer todos os dias. Isso é a misericórdia e a graça de Deus. Isso contribui para que possamos trilhar o melhor caminho e exercitar e colocar em prática tudo o que o Senhor tem falado para nós. Então ainda podemos invocar o nome do Senhor, sem que sejamos presos, irmão. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Imagine se estivéssemos na época, né, de quando Paulo estava na condição de Saulo, onde ele perseguia e prendia os cristãos. Então louvado seja o Senhor por esta era. Então vamos orar por nossos dirigentes também, né? Nossos dirigentes precisam ter a oração da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como a palavra diz que o Senhor conservou no homem a consciência. E até mesmo essas pessoas que se dizem ateus, que não creem em Deus, eles têm a consciência. E é por causa dessa consciência e por causa da palavra de Deus que diz que nós somos sujeitos às autoridades, porque essas autoridades foram instituídas por Deus, por causa do Senhor e por causa da sua obra, do propósito do Senhor, que é, sabe, a igreja tem esse propósito de trazer o Senhor de volta. E a oração da igreja é poderosa, move o braço do Senhor. Senhor Jesus, então, irmãos, nós precisamos de fato perceber que nós estamos a cada dia recebendo uma palavra que jamais foi falada na vida da igreja. Tamanho é o privilégio e a responsabilidade que temos para com essa palavra, para que ela não se perca, mas que seja exercida, para que ela possa ser praticada e alcance todas as pessoas. Senhor Jesus, tão louvado seja o Senhor, que possamos, irmãos, neste dia, refletirmos e dizermos: Senhor, eis-me aqui, usa-me, me dá experiência, Senhor, para que essa palavra ela possa se mesclar, sabe, recebendo a palavra e também a prática, e aí eu tenho o equilíbrio. Louvado seja o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Em tudo que viermos a fazer é para Ti, Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, que possamos estar no Espírito, permanecer no Espírito neste dia e sempre agradecendo ao Senhor por todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos nós.